A voz era diferente, o acompanhamento do violão também. E o que mais impressionava, o cantor era compositor e só cantava canções de sua autoria. Canções que falavam de coisas da Bahia, do mar, das praias e do povo brasileiro. Um artista de grande importância para a música popular brasileira. Nascido em 30 de abril na Bahia e neste ano de 2014 completaria 100 anos. Estamos falando do mestre Dorival Caymmi. Ai, se eu escutasse eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço direito de ter alguém com quem eu possa me... E para homenagear esse artista, nós estamos aqui na Escola de Música para conversarmos com o professor Felipe Pessoa, professor de violão e também da história da música popular brasileira. Certíssimo, obrigado. E Felipe, para a gente começar essa conversa, quem é Dorival Caymmi para você? Olha, Carla, eu tenho uma canção do Sidney Miller que eu acho que consegue sintetizar muito a importância do Dorival Caymmi para mim e para a música popular brasileira, que é a canção Navegantes, que ele fala assim: semearei meu sangue, meu amor e meu rosto, para que depois de mim eu possa estar presente entre as canções que eu não houver composto. Eu acho que o Dorival é essa aura, esse imaginário de música popular, de identidade nacional, que está presente na canção de João Bosco, de Caetano, de João Gilberto, de Gilberto Gil e com certeza até mesmo de artistas contemporâneos como Vanessa da Mata, Lenine. Mesmo naquilo que ele não fez, ele está presente, porque ele está dentro do nosso imaginário de MPB, de Brasil, né, muito forte pra gente. Sem falar no seu violão, que acho que é uma das marcas características também da sua canção. Exatamente. E assim, enquanto você falava, eu lembrei de algo que ele mesmo dizia, assim, que ele queria que a música dele tivesse essa autonomia absoluta. Então ele queria escrever, assim, ele tinha o desejo de escrever Ciranda Cirandinha. Sim, exatamente. Se tornar domínio público, né? Exatamente. Quem compôs não importa, né? Não é mais o ego do artista, mas já faz parte do povo brasileiro. Ser uma música genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. E é interessante porque ele vem num contexto em que a gente está construindo a nossa identidade nacional, né? Que justamente ele está chegando já numa época que o rádio já está bem estabilizado no Brasil, né? E ele vai ter o seu grande lançamento, né? Com a Carmen Miranda cantando O que a Baiana Tem, no filme Banana da Terra de 1939. E é o primeiro filme que a Carmen, inclusive, aparece com as frutas na cabeça, né? E, na verdade, era para ser uma canção do Ari Barroso, era para ser na Baixa do Sapateiro, mas como teve um problema com a produção nessa parte orçamentária, aí chamaram o Dorival Caymmi, que já estava se relacionando com algumas rádios, já tinha começado a fazer algumas gravações com a Rádio Tupi, né? E nessa época, então, a Carmen Miranda lança ele mesmo como um grande compositor brasileiro, ele integrando nossa música popular, né? Tem graça como ninguém. E aí logo em seguida ele inclusive grava um disco de novo com essa mesma canção, né, que a Baiana Tem, e mostrando seu violão, forma de acompanhar. E eu acho que é uma das características, talvez até conversando com outros colegas músicos, e quando a gente prepara os nossos alunos também no curso de violão, o violão brasileiro marca muito a voz de violão, né, esse acompanhamento. Eu acho que o Dorival está nessa gênese desse acompanhamento, né, que até antecipa algumas ideias da bossa nova com o João Gilberto. Então a Bahia começa a revolucionar a música muito antes do João Gilberto. Só. Sim. E o Dorival, ele assim, aprendeu a tocar sozinho. Sim. O Dorival, o pai dele tinha já uma facilidade musical grande, tocava violão, arranhava um pouco de bandolim, né? Mas é interessante que a música brasileira, ela talvez não seja a música mais... que não tivesse tanto orgulho ainda na época, e a atividade de música, ela carrega muitos preconceitos até hoje, né? Então o pai, por mais que tivesse uma atividade de músico, ele não era profissional da música, mas também não queria que o filho, né, se encaminhasse para esse lado. Então ele tem que trabalhar, ele tem que ter uma outra atividade. Então não era uma coisa assim tão aberta. Ah, meu filho toca aí violão. Então ele foi
vendo o pai tocando, vendo um amigo tocando, vendo o tio ali, e desenvolveu seu jeito próprio de tocar violão, né? E ele chega a trabalhar ainda na Bahia, em 1934, ele já estava com 20 anos, começa a atuar na Rádio Clube da Bahia, né? E ele começa com algumas canções que já tinham até um adjetivo de praieiras na época, né? Então não é um estranhamento carioca ele, não. Na própria Bahia já tinha esse adjetivo de praieiro, né? De conseguir visualizar no mar, que eu acho que é essa paisagem, né, baiana, um dos grandes imaginários que ele vai criar, né? Essa ideia de Bahia, que o próprio Jorge Amado também ecoa nos seus ensaios, seus romances. E o Dorival ele vai cantar essa Bahia de um jeito muito interessante, porque ele fala dos seus aspectos urbanísticos, tem 365 igrejas, fala também um pouco da ideia de sincretismo também, né, da fé, e ele fala do paisagismo, fala da construção da cidade, fala do povo dessa cidade, um menestrel quase assim da Bahia, né? Esse olhar do povo baiano. Sim, o olhar do povo baiano e como ele também ajuda a criar esse olhar, né? Alguns jornais até anunciaram que o Dorival, ele trouxe na bagagem da Bahia a Bahia. Sim. Né? Ele levou isso para o Rio de Janeiro, levou isso para o Brasil. É interessante porque o samba, né, ele vinha para um processo de transformação, né? O samba que surge em 1917 com o Donga, com o Senhor, o Pixinguinha, que era com Pelo Telefone em 1917, é um samba amachichado, que a gente fala, que era feito por uma classe média, um baixo funcionário público do Rio de Janeiro, que vivia na Cidade Nova, e que tocava também choro, danças europeias. Atravessando aí a década de 20, nosso país passa pelo centenário da independência, a chegada da rádio, os blocos de carnaval, né? 1928 é a primeira escola de carnaval, provavelmente dita, deixa falar. Então é uma construção do samba que vai se modificando aquele samba machichado para um samba do morro, que é mais perto da marcha e mais perto da dança de carnaval, que é uma dança sozinho. E caracterizado como um samba mais urbano. Mais um samba urbano, canção. Exatamente. É onde vem a ideia da urbanidade aí, porque os compositores começam a cantar o seu cotidiano. Então canta-se o morro, né? Canta-se o condutor, o passageiro. Noel Rosa é perfeito nisso, né? Que ele vai cantando o seu cotidiano, vai cantando o que está ao redor dessa cidade, que antes não era feito. Dorival chega cantando também a sua realidade, só que era outra. Então, o mais interessante é que nesse cenário, que a gente também tem que lembrar que entra já o Estado Novo, ele chega ao Rio de Janeiro em 38, né? Ele já estava com 24 anos, tem até uma questão interessante, assim, né? De tão novo, né? A família permitir isso, mas foi até um apoio da mãe, né? Foi assim, em conversa com o pai, assim, meio ressabiado, falando, será que eu deixo esse menino ir? Ou então, será que... E aí ele foi perguntar para o amigo e depois foi perguntar para a mãe. Aí a mãe disse, pé que não caminha, não dá topada. Então deixa esse menino ir. E aí foi. Exato. E assim, ele vai já instaurado o Estado Novo, né? Que era um período que tinha, né, uma grande repressão. Muitas vezes a gente não se recorda tanto. E a música popular, eu acho que é um dos mais importantes elementos que ajuda a gente a definir o que é o Estado Novo. Porque o apoio e o incentivo dado à cultura brasileira, até dentro da política da boa vizinhança, né, que foi uma política de propaganda mesmo para divulgar, né, e estabelecer os laços com o governo norte-americano, ela vai divulgar uma identidade nacional que está presente no samba, né, que está presente nessa ideia de Brasil que é construída a partir de um tipo de mestiço, de um tipo de afro-brasilidade. O Brasil, ele era, talvez até hoje, o nosso território nacional seja muito mais caipira e sertanejo do que urbano, né? E esse tipo de urbanização, esse tipo de mestiço que vai ser cantado. Então ele chega com uma outra visão, mas que tem um elo muito forte na nossa ideia de nacionalidade, porque é aceito dentro desse contexto da rádio, né? E veiculado, acho que a Carmen Miranda é esse grande pontapé. Que é uma das parceiras. Uma das grandes parceiras. Muito forte. A Carmen é uma estrela mesmo do rádio, porque a Carmen, o primeiro disco que ela grava, em 1929, as rádios ainda estavam chegando no Brasil, né? E vem a gravação elétrica, que é o momento que permite que os cantores que não tinham aquela postura da voz lírica pudessem também começar a atuar. E a Carmen, ela começa cantando Taí, canta inúmeros sambas que vão ser conhecidíssimos, e ela era brasileiríssima.
né, de frequentar a roda de samba, de comer um bom prato de sopa junto com o mecânico, junto com o guardador de carro. Ela era uma pessoa popular. A imagem que a gente tem da Carmen com as frutas na cabeça e estereotipada, né, dentro dessa política, vem só no filme Banana da Terra, que é onde ela lança. Então, e ela tinha esse convívio com os compositores, ela não era uma compositora, né? Então ela parte não só para cantar as músicas do Dorival, mas se tornar uma parceira dele. Né? Não só intérprete, mas uma parceira no convívio confidente mesmo. De confidência. Exato. E uma intimidade grande. E ela acaba lançando o Dorival para o mundo. Para o mundo, né? O mundo conhece, Estados Unidos conhece Dorival Caymmi, o mundo conhece Dorival Caymmi, e principalmente na voz de Carmen Miranda. E logo que ele chegou no Rio de Janeiro, primeiro ano lá em 38. No primeiro ano. Então assim, o Dorival, ele rapidamente, ele não tem um momento de capinar o sucesso, não. Ele chega e ganha esse sucesso. Exato. No primeiro ano ele já está em várias rádios, faz contrato com várias rádios. E logo no ano seguinte ele tem uma ascensão grande, que ele está na maior rádio de todos os tempos, na época, que era a Mary Veiga. Vai para a Rádio Mari Veiga depois. Primeiro ele passa pela Rádio Tupi, passa pela Rádio Transmissora, passa pela Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha um cast muito importante de artistas na época, até porque ela tinha esse apoio mesmo do Estado, né, para poder ser a grande difusora da audiência, tanto do ideal político quanto da cultura nacional. Mas ele também, a Rádio Mari Veiga, era uma rádio muito importante, porque tinha também era uma rádio que tinha capital externo, então ela era forte, tinha muitos artistas bons. E lá ele conhece um outro grande músico, né, que vai ser parceiro dele, que fica, na verdade, fora das cortinas, que era o arranjador Radamés Inátali, que foi muito importante para a música brasileira na sua concepção de arranjo, né, juntamente com o Pixinguinha, à época, que foram dando forma ao arranjo da música brasileira, as orquestras que tocavam, como também na parte de composição. E o Radamés, ele vai ter um vínculo grande com o choro e com a música do Dorival, e o samba vai ser esse sintetizador disso, o samba canção do Dorival Caymmi. Então o Dorival, ele está na época de ouro da rádio. Ele está nessa época de ouro da rádio, né? Alguns pesquisadores falam que já estaria num declínio, mas não vejo isso, porque esse ano de 38 é interessante, que é o ano de publicação de um livro de um carteiro e músico amador chamado Alexandre Gonçalves Pinto, conhecido como Animal, que ele falava assim: reminiscência dos antigos chorões. E esse livro, junto com outros escritos de um radialista e compositor Almirante, que fala, né, a música no tempo de Noel Rosa, começa a vir um ar um pouco de nostalgia, de que houve um tempo que era um tempo de excelência e a década de 40 começaria a perder. Mas, na verdade, a década de 40 tem uma produção enorme musical, né? Continua tendo um grande apoio da rádio até 45 ao samba, né? Com a queda do Estado Novo, esse apoio do samba cai, mas a produção da rádio, as revistas da rádio tinham ainda um grande incentivo. E o Dorival reina nesse período. Excelente. Né? E começa a atuar também, o jornal Globo lança uma matéria enorme falando do maior compositor brasileiro já, né? E ele não tinha 30 anos ainda. E aí ele tem algumas temáticas muito presentes na música. Sim. Então ele tem o mar, ele tem as mulheres. E como é que era a relação com essas duas realidades? O mar, que quando a gente pensa em Dorival Caymmi, a gente pensa automaticamente no mar e essa relação com as canções praeiras, que foram denominadas assim, e essa relação com as mulheres. Como é que é isso? Olha, eu vou usar uma visão, né, de um grande autor da Bossa Nova, que é o Carlos Lyra, que ele fala da Bossa Nova assim, e já é possível perceber no Dorival essa visão. Que, na verdade, a música, ele fala a Bossa Nova, mas a música no geral, do samba, do Dorival, dessa corrente do samba-canção, é uma música que é uma ode às belezas naturais, a beleza da mulher e a beleza, né, da natureza. Isso o Carlos Lyra chega a falar que é uma espécie de trovador moderno, que vai cantar essas belezas. Então, ele está contemplando o que é a natureza, o que é a beleza, e a mulher ele vê de um jeito natural, né? A Marina não pode se maquiar, não pode se pintar, né? E a beleza é sempre vista a partir desse naturalismo, assim. É interessante essa visão, que depois a Bossa Nova vai explorar isso, vai também falar do mar, vai falar também do dia de sol, vai falar da mulher do corpo dourado que passa na praia de Ipanema. Então acho que é inclusive mais uma mostra dessa continuidade baiana que se dá na Bossa Nova. Enquanto você falava, me veio assim essa informação de que assim, Dorival, ele era
O Homem da Janela, o Contemplador. Então isso também está muito marcado na música dele, que é muito descritiva. E isso é interessante porque muitas vezes vem aquela ideia de baiano preguiçoso, né? Quando você faz um baiano preguiçoso, né? Mas não, ele era o baiano que podia ver, contemplar, ele cozinhava. Então ele fala do vatapá, ele tem uma música praticamente receita do vatapá, como fazer de um modo bem criativo isso, né? Então ele vai ver o que a baiana tem, o que né, o mar, aquele movimento do mar, ele reconhece e transmite. Essa um jeito, né, uma impressão dele do mar, né? Não é também uma descrição concreta, mas a impressão dele disso, é o olhar dele sobre essa natureza. Esse homem simples, com essa roupa também simples, chapéu de palha, o peixe comido na hora, né? Pega e pesca para comer na hora, então tem muito isso. E por trás desse homem simples é um homem muito culto, que soube viver isso. Ele vai para o Rio de Janeiro não só nessa pretensão de ser artista, mas também de estudar, né? Isso também é uma transformação interessante da música brasileira, porque o Noel Rosa chegou a cursar uns anos na Faculdade de Medicina. Então ele não é que não tinha instrução, a gente tem um pouco esse mito, né? Mas eles eram semi-analfabetos. Não, o Cartola ele teve, claro, não teve uma educação formal contínua, mas ele conheceu, de certo modo, um tipo de poesia que vai até o ensino médio, principalmente esse lado mais parnasiano, que vão influenciar na sua escrita. Noel Rosa já chega a ter uma educação maior, chega a começar o ensino superior, Guarani Barroso já era formado em Direito, né? O Dorival chega a querer estudar Direito, vai com esse objetivo, mas o talento rouba ele dessa... Porque o primo dele que foi buscá-lo lá lendo algumas coisas, o primo dele, o Pitanga, disse, olha, o Rio de Janeiro, primo, o Rio de Janeiro é a terra do rádio e a terra do futebol. Investe nisso. Então, assim, e fazer com que a música dele, porque ele disse, você tem talento, vai. Então, eu observo um pouco isso. Agora, para a gente pensar um pouco, para a gente fechar essa nossa conversa, essa rápida conversa, até porque o nosso programa é curtinho mesmo, mas assim, mas super querido, e pensando que assim, é curto talvez até pensando na obra do Dorival, que ele escreveu aí em média umas 127 músicas, então um repertório pequeno, mas assim, um baú de pérolas. Vamos pensar um pouco nesse nosso baú de pérolas, esse nosso encontro com Caymmi. A pergunta é a seguinte, hoje, porque assim, eu já escutei algumas pessoas conversando a respeito do Dorival, algumas pessoas ainda não conhecem Dorival. E como fazer com que Dorival esteja presente hoje, no século XXI, com essa garotada, né, que tem um outro tipo de comunicação, outro tipo de música que vem sendo produzido e tudo mais, como trabalhar essa música aqui, para que o nosso aluno, os jovens, os adolescentes, as pessoas que desconhecem o Dorival, possam então construir aí e ter essa música na boca, possam significar e ressignificar Dorival hoje, no século XXI. É interessante que hoje nós vivemos um século de velocidade, né? De nada que dura muito, né? Só que o Dorival dura até hoje, né? E como fazê-los reconhecer algumas ideias, alguns símbolos que estão presentes nesse jovem sim, só que eles não dão um nome ao Dorival, não consegue conceber isso. Interessante que o Dorival, apesar de 24 anos, já está aparecendo em filmes, que ele também era ator, né? Pintava também e atuava em filmes, tinha uma relação muito forte com o cinema, que é um elemento da modernidade, o cinema. Né? Mas ele tem uma ideia, né, de passado. Muitas vezes, dando a disciplina de História da Música, eu posso colocar um Dorival Caymmi e logo em seguida o João Gilberto cantando a música do Dorival. Aí os alunos, essa eu conheço, a outra não. Né? Por quê que tem essa ruptura? Né? E atualmente a música brasileira ela se encontra nessa mesma velocidade. A gente tem muitos artistas, né, da mídia que passam e a gente às vezes nem lembra quem foi. Agora existe uma MPB que está presente até hoje. E essa MPB tem que ver o Dorival, eu acho, não como só o baiano que estava olhando o Brasil do passado, mas esse Brasil de hoje. Eu acho que é essa a principal coisa. Nós temos ainda o Brasil, a gente não um olhar alienado, longe disso, mas nosso Brasil, por mais que tenha inúmeras dificuldades, ele também é permissível essa contemplação caymmiana, né? Que se tem. E acho que dentro da escola de música a gente tem um grande número de jovens engajados que gostam de música brasileira e que pegam informações do jazz, da música erudita e adaptam ali e rearranjam o Dorival muitas vezes, né? E cabe, eu acho que não lembrar
o Dorival do passado, mas fazer o Dorival viver no presente de hoje, lê-lo sempre com um olhar contemporâneo, que é isso. Suas canções, elas são presentes hoje como canções modernas, não como canções passadas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Você também, cara. Muitíssimo obrigada mesmo. E um grande prazer em conhecer ainda mais o Dorival, por meio de você, por meio da Escola de Música e por esse trabalho que vocês vêm fazendo. Muitíssimo obrigada. Obrigado também. E até uma próxima. Até uma próxima, todos vocês, juntamente com o Canal E, estamos aqui na Escola de Música. A baiana tem, que a baiana tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem cano da costa, tem gata rendada, tem corrente de ouro, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem